Quantas vezes nos sentimos temerosos quando temos que responder perguntas diante de alguma autoridade, não é? Tem gente que se prepara toda, pensa nas respostas como uma forma de ser aprovada. E por quê? Porque as perguntas nos levam a pensar e a buscar a resposta. Você já reparou que quando você não faz pergunta para si mesmo, é porque você não está interessado em encontrar a resposta? Pois é, assim que a fé emotiva vive. Ela não está nem aí com os sinais, porque contraria a emoção. Então, muita gente deixa para lá as perguntas. E deixando para lá as perguntas, acabam ficando com a dúvida. Mas vamos entender um pouquinho disso aqui, quando Deus lida com os nossos erros, com os nossos pecados. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Veja, quais são as atitudes de Deus aos nossos erros. Ele chama, depois ele faz perguntas. Mas para que Deus quer fazer perguntas se ele vê todas as coisas? Se ele já sabe de tudo o que aconteceu? Porque Deus é Pai. Foi Ele quem criou o homem e a mulher. E Ele sabe como lidar com a gente perfeitamente. Mas, para Ele lidar conosco e fazer a gente cair na nossa realidade, Ele tem que perguntar para justamente nos levar a pensar. Para que a gente raciocine. Você sabe que quando você pensa e você procura responder, você acaba observando as suas respostas e também ao acontecimento, não é? Pois é exatamente por aí que você vai se dar conta e rever a sua atitude para detectar o erro. E Deus sabe que sentimos primeiro antes de pensarmos. E Ele sabe que os nossos sentimentos nunca avaliam as coisas de forma justa. Os sentimentos, é claro, sempre defendem os nossos sentidos. E para nós, o certo é o que sentimos e não o que é racional. Enquanto você pensa aí sobre a fé racional, nós vamos a uma linda música instrumental da novela de Gênesis, Éden, de Daniel Figueiredo.
Deus pergunta: onde estás? Adão responde que ouviu a voz de Deus e temeu, porque estava nu e escondeu. Deus pergunta de novo: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Deus vai fazendo a pergunta e Adão, consequentemente, sabe de tudo o que aconteceu, mas Adão não responde à pergunta de forma direta, senão que ele começa a justificar. Porém, eu quero que você, ouvinte, pense: quando Deus nos chama para perto, é para que nós nos façamos próximos, porque Deus sabe que o pecado cria uma separação entre o homem e Deus. Essa separação envolve o medo, insegurança, distância. Em vez de ser original, o homem, ele se torna superficial. Adão ficou escondido de Deus e só falou porque Deus chamou ele. Onde ele estava? Veja que de forma alguma Adão se aproximou de Deus e foi buscar ajuda por um erro que havia cometido. E é isso que o pecado faz com você. Te faz ser fria, indiferente, ingrato e distante. E ainda por cima, te prejudica, porque você fica agregando mais e mais problemas sem buscar ser verdadeiro com você mesmo. E isso não é só com Deus, mas também com as pessoas à sua volta. Por isso que Deus te chama para se aproximar dele, para você vir até ele de uma forma única, de você contrariar o pecado que te distancia. Agora, você tem que agir a fé racional. A fé racional lida com os fatos e também fala dos fatos com Deus.